Primeiro lugar, absoluta. TVN. Boa noite, Brasil! Começando mais um Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios, porque agora condomínio é papo popular aqui na TVN Brasil. E hoje um papo muito bacana sobre engenharia condominial, inspeção predial. E hoje estou recebendo ele que é o expert. As meninas amam ele, o nosso amigo engenheiro Guilherme. Boa noite, Guilherme, tudo bem? Boa noite, Thiago, boa noite todo mundo. E só complementando, eu espero que os condomínios me amem, as meninas não, Thiago. Que isso, beleza, boa noite. Também tô com ela aqui representando os síndicos do Brasil todo, minha amiga Cássia do Sindfoco. Boa noite, Cássia. Boa noite, gente, tudo bom? Obrigada, viu? Tudo de bom pra vocês. Vamos compartilhar muita história bacana aqui, ela que vai tirar as dúvidas aí de você, síndico, aí, para ter sua gestão melhor. E hoje, ele que faz a alegria do povo aqui condominial, ele que é síndico também de vários condomínios, representa a grande massa sindical, ele, meu amigo Giovanni, o comediante. Boa noite a todo mundo, boa noite, Thiago, boa noite você que está assistindo. Eu queria abrir o dia de hoje perguntando algo que tá me incomodando, sabe, Thiago? Quando você liga para uma pessoa 4, 5 vezes e essa pessoa não atende, é sinal que essa pessoa não está interessada? Se for no mundo condominial, essa pessoa está trabalhando. Se for síndico, tem mais coisa para fazer que ouvir uma reclamação fuleira de qualquer um. É isso mesmo? Essa resposta que você queria ouvir? Não, na verdade é que eu tô me sentindo um pouco ignorado, sabe? O banco tá me ligando 40 vezes no dia, eu não tô respondendo e eles não param de me ligar. Eu tô me sentindo culpado de rejeitar as ligações de cobrança do banco já. Essa administradora é uma administradora muito boa mesmo. Tem que cobrar um inadimplente. Não tem jeito, né? Quero aproveitar o começo do nosso programa aqui na TVN Brasil, nesse condominial, mandar um abraço pra galera do Sind Pro lá de São Paulo, galera muito bacana, o grupo lá, mais de 7 mil síndicos lá no Telegram. Mandar um abraço também pro pessoal do Síndico Legal do Mato Grosso. E mandar também um abraço pro pessoal do Nordeste, lá, o Papo Condominial. E cadê o Síndico lá de Salvador, um programa de rádio muito bacana, que acontece todos os sábados de 13 às 15 horas, né? Mas vamos direto ao assunto. Ô, meu amigo Guilherme, hoje o papo é inspeção predial. Então o que é essa tal de inspeção predial, amigão? Então, Thiago, o que é a inspeção predial? Uma comparação fácil que a gente faz para o pessoal entender o que é a inspeção predial é comparar justamente com a parte médica, com o nosso corpo humano. Então, a inspeção predial nada mais é do que o check-up da edificação, o check-up do condomínio ali que esteja na parte já residencial. Ou seja, a inspeção predial, o que ela faz? Ela melhora, ela diz o que deve fazer na questão do estado de conservação daquela edificação ou daquele condomínio que esteja sendo inspecionado. Bacana, esse foi o nosso engenheiro Guilherme falando um pouquinho sobre inspeção predial. Ô, Cássio, o síndico, você acha que o síndico tem consciência e ele dá importância para isso no seu dia a dia da sua gestão condominial? Ah, claro que tem, gente. Pelo amor de Deus, vai que cai alguma coisa. A responsabilidade civil é de quem? Do síndico. Claro que tem. Mas por que o síndico, então, não valoriza isso? Eu nunca vejo nas suas previsões orçamentárias a inspeção predial. Ou só deixa para fazer quando acontece algo. Por que o síndico não trabalha com a prevenção das coisas, cara? Que isso é importante e é uma forma também, de você, síndico, economizar. É um investimento que você faz no seu condomínio. A inspeção predial é um investimento. Né, amiga? Não é assim, minha amiga Cássia? Exatamente. Se não faz a prevenção, aí o que toma ali meu amigo Thiago falou. Se não faz a prevenção, o Guilherme também adoece. Adoece, tem que ir para o hospital, é muito pior, o gasto é muito maior. Tem que fazer a prevenção, não tem para onde correr. Ô Thiago, o Guilherme falou ali que a inspeção predial é como ir a um médico, é isso? Então, meu pai não é zelador, ele é enfermeiro. Beleza, amigo. Sim, você tem que ter essa preocupação. A inspeção predial é exatamente a questão de você entender como é que está o seu condomínio e principalmente saber o que você precisa fazer para melhorar aquela situação e não chega numa situação mais grave, do condomínio cair algo do condomínio, por exemplo, uma cerâmica cair na cabeça do morador, causar uma morte, um dano maior, né? Ô Guilherme, você falou que a inspeção predial é como fosse um diagnóstico, né? E quais itens são verificados nessa inspeção predial, meu jovem?
Então, Tiago, nós verificamos desde a cobertura até a parte dos subsolos daquela edificação e também muitas vezes até a fundação, caso haja uma anomalia já pré-diagnosticada, né, por parte do condomínio. Então a gente verifica ali as partes de fachada, que aqui em Brasília é muito comum, problemas relacionados à fachada, a parte estrutural, a parte de impermeabilização, a parte elétrica, a parte mecânica dos elevadores, que também é muito importante. Enfim, a gente faz um check-up geral mesmo daquela edificação, do topo até a sua fundação. É isso aí, vem para mim aqui, vem cá, amigão síndico. Eu quero ouvir agora a voz da experiência. Estou com a Cássia aqui, ela é síndica profissional aqui em Brasília, no condomínio, lá no setor chamado Mangueiral. Ô Cássia, como é que eu, síndico, posso vender essa ideia para o morador? Olha, gente, apresentando de A a Z, do início ao fim, de falar sobre a trinca que está começando, sobre vamos colocar assim, o lado de fora da sua torre tá, no caso nosso, uma torre tá trincado, tá rachando, tá descascando. Isso tudo é importante. Nós temos uma manutenção preventiva que vai todos os meses, faz aquela prevenção de como tá, se a rachadura tá abrindo, se não tá, se é só uma fissura na pintura. Isso tudo é importante. Porém, tem que ter, no final de tudo, aquela manutenção geralzona que Guilherme está aqui, não me deixa mentir, que a gente precisa estar com tudo em cima, que senão não rola. Uma dúvida que eu tenho, Thiago, você que trabalha muito aí, conversa muito, eu trabalho muito ou eu converso muito? Eu não entendi. O seu trabalho é conversar, Thiago. A mais vida perfeita que é essa. Você vai para conversar. Eu queria saber, essas despesas, quando aparecem essas reformas, esses danos assim de manutenção, entra em taxa extra, entra num rateio, no orçamento do ano seguinte? Como é que é esse custo? Pessoal, vamos lá, amigão. Seguinte, isso aí é taxa extra. Tudo que seja fora do normal é uma taxa extra. Lembrando que a taxa extra, ela tem começo, meio e fim. Cara, esse dia eu peguei um síndico muito bacana lá na Torque, né? Que ele queria criar uma taxa extra sem limite. E não tinha objetivo. Eu falei, cara, isso não existe. Toda taxa extra, Giovanni, tem começo, meio e fim. Então, por exemplo, nesse caso, vai ser uma coisa emergencial. Por isso que é uma taxa extra, deve sair fora do padrão. Expliquei? Sim, me fiz entender, meu jovem? Tem sim, porque nessa questão de reforma tem que ter aquela questão da cotação, três concorrentes e tal, preço justo, preço mais agradável, né, financeiramente. Para comprar Durepox, precisa disso? Que eu conserto tudo no Durepox lá em casa. Giovanni, eu acho o seguinte, você pode até arrumar a sua casa com Durapox, mas o seu condomínio não tem como. Como é que eu vou preencher uma fissura com Durapox, cara? Não tem jeito. Pô, Giovanni, que condomínio é o seu, cara? Tu sabe que tem síndicos e síndicos, né, Thiago? Síndicos e síndicos. Mas eu tô aqui com a minha amiga Cássia, que ela é síndica profissional e tá desvendando tudo isso. Cássia, eu queria que você contasse alguma experiência no sentido de você pegar um condomínio que já tem, né, essa inspeção predial corriqueira, algo normal, anual, e um condomínio que não tem nada, né? Como é que é a situação de ambos os condomínios? Só pra gente entender a situação no geral. Normalmente, a que a gente tem a manutenção todos os meses, feita ali aquela prevenção bacana, a gente faz uma taxa de pintura de fachada, de manutenção de fachada, e ali a gente só faz de 3 em 3 anos, fazendo aquela bonitinha, aquela fachadinha bonitinha, só por conta que a gente tem que fazer por obrigatoriedade. Mas não porque é emergencial, vou ter que fazer uma taxa extra desesperada aqui, porque senão vai cair o prédio. Já o outro não, né? Quem não faz nada, no final de tudo, paga pelo que a gente não fez. Então, corre e faz o emergencial, que é ruim pra caramba, né? Amigão síndico, inspeção predial é um investimento. Bota isso na sua cabeça, né? Porque é uma forma de você também economizar, né? Porque se prevenir é melhor que remediar, né? Igual a minha amiga Cássia fala, tchau e benção, né? Um beijo e benção. É isso, Cássia? Beijo e não me liga. Beijo e não me liga. É menos problema pra você, amigão síndico. Né? Ô, Guilherme, você falou, beleza, eu vou lá, faço inspeção predial, verifico vários itens, né? E aí eu vou analisando item por item. O que surge no final dessa inspeção? Tem um documento que é gerado nisso, né? Eu queria saber que você faça um pouco o nome desse documento e o que é gerado nesse documento. Sim, exatamente. Na verdade, a gente gera 2 documentos que formam um só. O primeiro seria o relatório fotográfico,
onde a gente pega todas as anomalias detectadas naquela edificação e gera esse relatório fotográfico, separando ali em qual andar ele está, qual ambiente foi visto aquela anomalia. Depois disso, as principais anomalias vistas, nós colocamos no laudo. E esse laudo que a gente faz um resumão ali daquelas principais anomalias vistas e colocamos no laudo e emitimos aquele documento que já é redigido, onde a gente explica aquelas principais anomalias e faz as principais ponderações e recomendações para o condomínio. Bacana. Eu tô aqui com um amigo hoje, ninguém sabe que nos bastidores que é um amigo Celso. E ele é síndico também. Celso, como é que tá o seu condomínio nessa questão da inspeção predial, cara? Nenhuma? Que é isso? A partir de agora você vai aprender muito aqui no Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios, porque agora condomínio é papo popular. Ô Giovanni, como é que tá o seu condomínio nessa questão da inspeção predial? Como é que tá lá a parte de reforma dele? Não, lá tá igual o que o Guilherme falou, né? Que é o relatório fotográfico, que a gente traduz como foto no grupo de WhatsApp. E o laudo é aqueles textão, nossa, condomínio mais chato. A gente segue tudinho aí esse padrão. Eu não sabia que o seu condomínio tem um Instagram, cara. Tá aparecendo no Instagram. Não. Falta comentário. Tem, falar nisso, gente. Queria falar com vocês do Noronha, que foi síndico lá do meu condomínio. Noronha, beijão pra você, Noronha. Vamos seguir aqui que depois tem nós dois, hein? Olha só, tretas do condomínio. Ô, Cássia, vamos ser sinceros. Você consegue pegar um laudo e entender, porque parece que é feito para não entender. É isso mesmo, ô, Cássia? Me fala um pouquinho dessa situação do laudo. Se algum engenheiro te procura, te explica, fala como é que funciona aquilo, como é que você vai utilizar isso no seu dia a dia. Olha, gente, o bom síndico, ele é curioso. Ele pergunta, ele fala, ele quer saber para onde vai, para onde vem, o que significa. Mas eu não sou engenheira, até estava conversando com o Guilherme anteriormente aqui, e assim, eu costumo dizer que o engenheiro é igual a um arquiteto. O arquiteto vai lá, faz o contrato com o proprietário, faz uma casa mega bacana e cobra, sei lá, 20 mil reais. Aí vem o designer de interior, que vai lá e cobra 5 mil para fazer a mesma coisa. Então, o arquiteto estudou pra caramba, o cara estudou menos e fez. Até queria perguntar para o Guilherme aqui. Guilherme, lá no meu condomínio, a gente recebe muita RT de obras, né? Claro que tudo que a gente faz, a gente pede a RT, porque tem que ter responsabilidade, claro. E eu queria saber como é que eu faço, se você acha que é necessário o condomínio contratar um engenheiro para averiguar as RTs baseado na NDR 16280. Então, toda a RT gerada, a responsabilidade está em cima daquele engenheiro ou aquele profissional registrado no CREA, que vai ser responsável por aquela obra, por aquela execução. Então, no caso, se eu assinar uma RT, o responsável sou eu. E eu devo fazer aquela vistoria, aquela fiscalização dessa reforma, dessa obra que esteja com o meu nome na RT. Então, cabe a mim, cabe a quem está assinando fazer essa própria fiscalização para não ter problema. A gente vê é muito comum aí, pessoas até anunciarem na OLX, onde for aí, assino o RT, mas não é bem assim. O CREA, juntamente com, que é o órgão fiscalizador, deve ir atrás das pessoas, deve ir atrás das obras que estão com essa RT, mas cabe ao responsável que está assinando fiscalizar a obra que ele é responsável. Bacana, Guilherme. RT, para quem não sabe, pessoal lá da minha quebrada, que é burrão também, RT, responsabilidade técnica. Ou seja, traduzindo assim para nossa linguagem, é a pessoa que vai se dar mal se tudo der errado. Exatamente. Mas, pessoal, bacana é o seguinte, o engenheiro é importante exatamente para te orientar em questões de RT, em questões de obra, e principalmente o seguinte, se você tem uma obra em execução do seu condomínio, ele vai fazer a medição, porque a obra é paga de acordo com o que é feito. Né? Você não, por exemplo, a obra é 100 mil reais, você não vai pagar tudo de uma vez, e nem recomendo você pagar tudo de uma vez, tá? Você vai pagando de acordo com a medição. Então esse engenheiro ele vai primeiro analisar, né, a medição, quanto foi construído para você pagar, por exemplo, 10 mil esse mês, 20 mil no mês que vem, vai também verificar o quê? A questão do orçamento está sendo seguido, aqueles itens que foram cotados estão sendo aqueles mesmos que estão sendo aplicados, né? Porque você não conhece, e você também precisa conhecer. A minha amiga Cássia falou a verdade, tem que ser curioso, mas deixa a parte técnica para quem é técnico, tá? Ô Cássia,
E mesmo assim, você ficou sanado a questão do engenheiro para você, ou você ainda entende que o engenheiro ele tem uma participação maior na vida do síndico no dia a dia? Eu acho extremamente importante ter, sim, um engenheiro. Eu queria até perguntar também para o Guilherme sobre assim, eu sei que eu tenho as minhas manutenções obrigatórias a fazer. O que eu preciso fazer para garantir a garantia da construtora? Eu preciso contratar um outro engenheiro para ficar fazendo a perícia para mim? Ou o que eu preciso fazer? Guilherme, me ajuda aí. Nesse caso, geralmente, quando a construtora entrega a edificação para os seus moradores, ela dá geralmente o prazo de 5 anos para ela dar a manutenção, o prazo de garantia. Então, nesses 5 anos, é indicado que o condomínio faça uma inspeção predial e emita um laudo focado apenas nas anomalias de cunho executivo, que é falha de execução daquela construtora. Então, a partir disso, você manda para aquela construtora e ela tem que reparar todas aquelas anomalias que estão presentes ali. E quanto à presença do engenheiro no condomínio, é muito importante que o condomínio tenha o seu próprio engenheiro para aqueles tipos de problemas corriqueiros ali que aparecem no dia a dia. Mas no caso da inspeção, eu sugiro que seja um engenheiro de fora, um engenheiro que seja capacitado, né, primeiramente, mas que ele venha de fora, que ele seja imparcial no dia a dia daquele condomínio. Ô Giovanni. Sim. Você já contratou algum engenheiro na sua vida? Engenheiro não, mas uns mestres de obra, assim, que falavam que sabia mais que engenheiro não sabia mexer em massa, era desculpa dele, eu achava graça. Mas esse prazo da construtora de garantia de 5 anos, os engenheiros que eu conheço lá, que são esses mestres de obra que constroem a casa, Thiago, 5 anos para construir, que pensa um povo demorado. 5 anos para construir? Para construir. Já acabou a garantia. Já entrega sem garantia, né? Não, mas os 5 anos é após a entrega. Então, não, ele pode demorar 10 anos. Ele entregou, ele tem 5 anos de garantia, que é o que acontece no dia a dia. Não necessariamente 5 anos, mas é o comum que seja. Não, Manuel lá, mestre de obra lá, que fez barraco lá de casa lá, fez até a calçada, deixou uns lugarzinhos lá para plantar as coisinhas da mãe. Ele fala que a obra é para a vida toda. Enquanto tiver gente, a casa tá lá de pé. Eu tô tranquilo. É isso aí, inteligência condominial, a revolução dos condomínios. Convido você aí, ó, a se inscrever, compartilhar nosso conteúdo aí e mandar um abraço pessoal da TVN Brasil no mundo todo, né? Uma coisa bacana, o Guilherme falou do laudo, né? Quantas páginas deve ter um laudo, cara, aceitável? A gente sabe que para variar de 20, 30, 40, 50, mas um laudo seja aceitável, para não ter muita encheção de linguiça, você aconselha que a pessoa preste atenção em qual a quantidade de páginas tem que ter esse laudo aí, para ficar uma coisa consistente e compreensível, cara? Olha, não tem uma quantidade de páginas assim que eu recomende, porque depende muito ali da problemática daquela edificação. Tem edificações mais novas que vai ter menos anomalias do que uma mais antiga e vice-versa também, que pode acontecer o contrário. Mas não tem uma quantidade X de páginas de um laudo. Os laudos que eu faço geralmente juntando, quando é um multidisciplinar, quando juntar parte de engenharia civil, elétrica e mecânica, dá mais de 100 a 150 páginas. Então, mas não tem como eu te dizer assim, o que seria o certo, não. Bacana. Quanto mais páginas, mais caro vai ficar o serviço. O Celso já olhou meio assim. Tu fez um orçamento do seu condomínio, foi, Celso? Aí veio um livro, né? Uma Bíblia assim. Só metade da folha ficar mais barato, né? Ô, Cássio, tem alguma pergunta pro nosso engenheiro Guilherme? Eu tenho uma pergunta para você, Thiago, agora. Ixi, manda ver. Você, como síndico também, que a gente já sabe que você também é síndico, deixa eu te falar, se você pegar um condomínio novo hoje, vamos supor que você vai lá pegar o novo Mangueiral, que está lá em São Sebastião abrindo, você acha que é bacana a gente contratar um engenheiro para fazer a inspeção desse prédio que a gente vai pegar novo? Vamos lá, pessoal, essa é uma coisa muito bacana, a gente discutiu um tempo atrás lá na Ativa FM 98.1. Lembrando que esse programa também acontece na rádio Ativa FM 98.1, todas segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã. Que é o seguinte, a gente está falando o quê? Do laudo de entrega do imóvel. Então, o que eu falo? Às vezes o cara quer entregar o imóvel, tá aquela ansiedade de morar e não faz essa vistoria de entrega. Isso é importantíssimo. Por quê? Se eu faço a vistoria de entrega, é um documento que vai ser gerado falando das anomalias que tem. Algo que estiver errado. Então, lá na frente, você vai usar esse documento para entrar contra a construtora. Então, se eu aconselho vocês, na primeira reunião condominial, não vai morar, não.
faz um rateio, contrata um engenheiro para fazer esse laudo de entrega do imóvel, porque ele vai constatar. Por exemplo, eu tive casos, por exemplo, de eu passar de experiência do dia a dia conversando com o síndico, que foi entregue condomínio sem extintor, foi entregue condomínio com um sistema de incêndio errado, foi entregue condomínio sem começar a ter poças de água, foi época de chuva, então que ele poderia causar uma infiltração. Então assim, olha só. E o que é bacana, tinha uma experiência também da Tainá relatando conosco, que um tempo atrás choveu, o muro caiu. E aí foram verificar que tinha vistoria de entrega e perceberam que foi uma falha na construção. Mas como é que ela conseguiu provar? Porque ela tinha o laudo de entrega do imóvel. Então assim, o que eu falo é o seguinte, amigão síndico, você que está aí, primeiro mandato, condomínio novinho, faça a vistoria de entrega. Não deixe de fazer. É algo importantíssimo, né? E você, síndico, também bota na cabeça dos moradores que tem que ser feito, é um investimento, porque lá na frente isso pode gerar um ganho financeiro para você também numa causa contra a construtora. Me fiz entender, minha amiga Kátia? Perfeitamente. Eu queria só saber se ia seguir esses passos bacanas aí, ó. Top demais. Estou aprendendo com a senhorita, né, no dia a dia. Tem mais alguma pergunta aí do pessoal? Tem não, aqui tá tranquilinho. Hoje a gente conversou bastante, eu e Guilherme. Guilherme me tirou algumas dúvidas aqui. Inclusive a gente estava conversando lá atrás com ele sobre alguns arquitetos e engenheiros que só assinam RT e ó, beijo e não me liga, como eu falei para você, né? Nesse caso, se a gente tem uma obra que está tendo um RT lá e que a gente nem viu o engenheiro aparecendo lá, o que eu posso fazer para chamar ele para ver? Eu notifico o morador para apresentar, para ele ir lá fazer a vistoria na obra dele? O que eu posso fazer nesse sentido, Guilherme? Essa parte de notificar o morador é muito importante, caso ele tenha o contato daquele engenheiro ou arquiteto que tenha assinado a RT. Mas o mais comum, o mais certo a se fazer seria uma denúncia juntamente ao CREA, que ali ele tem toda a ficha técnica daquele profissional e eles têm essa obrigatoriedade de ir atrás do profissional e cobrar a presença dele ou até emitir uma multa para esse profissional, caso seja necessário. Bacana, esse é o nosso amigo Guilherme, engenheiro aí da BIM de Engenharia. Sabe Ô, Giovanni, quantos anos que tem que seu condomínio não passa por uma reforma? Assim, a gente chegou na época do Roriz ainda, instalou uns barraquinhos de madeira lá, depois de então a gente nunca mais consertou nada, Thiago. A gente tá indo aí pela fé. E aí, amigão síndico, vem cá. Alguma vez na sua vida você fez uma inspeção predial no seu condomínio? Cara, não dá mole não. Ô, Guilherme, eu queria que você falasse dos prazos, né? Acho que cada 5 anos tem que ter, depois de 20 anos é anual. Como é que é essa questão dos prazos para a inspeção predial? Sim, não tem uma regra correta. Cada engenheiro aí tem a sua própria recomendação. Mas no prazo aí de 0, que seria a entrega de 0 a 5 anos, é recomendado que faça pelo menos uma inspeção. Após isso, eu particularmente recomendo que seja feito uma inspeção a cada 2 anos. Quando a edificação atingir cerca de 15 a 20 anos, eu acho que é muito importante fazer anualmente, porque a deterioração é muito maior quando o prédio está mais antigo. Então, a inspeção predial traz muita segurança aos moradores. Então, se fizer num prazo de a cada 2 anos aí do seu condomínio, da sua edificação, tá perfeito, vai ser muito bom. Muito bacana. Ô, Guilherme, outra situação que eu queria ver com você é o seguinte, a gente falou do laudo, né? Como é que eu posso contratar uma empresa idônea para fazer esse laudo de inspeção predial? Onde eu procuro? Como é que eu posso descobrir se o engenheiro está registrado mesmo? A Cássia falou uma coisa interessante. Se aquele cara é o que assina pela empresa mesmo, porque eu sei que tem que ter um responsável civil, elétrico também, né? Tem outros aspectos que são verificados, que você tem que ter profissionais no seu quadro de trabalho da empresa de engenharia. É isso mesmo, amigo Guilherme? Eu falei besteira. Não, corretíssimo. E no caso aí dos condomínios, o que eles devem fazer é, primeiramente, ir ao CREA, porque todas as empresas que fazem inspeção predial devem ser registradas no CREA. Então, se a empresa não está registrada, já fica com uma pulga atrás da orelha. E os profissionais, então, nem se falam. E no caso da parte de engenharia civil, tem que ter o engenheiro civil assinando a RT, daquela inspeção. Da parte elétrica, o engenheiro eletricista, porque eu, como civil, não posso assinar da parte elétrica. E assim como eu também não posso assinar da parte mecânica. Então precisa, no mínimo, desses 3 profissionais. E o CREA que é responsável por te dar todas essas informações que o condomínio precisar. Show de bola! Esse interesse condominial é uma revolução dos condomínios, porque agora condomínio é papo popular. Ó,
Esquece não. Se inscreva aí, curte, compartilha, vem fazer parte desse universo para mudar o seu dia a dia, o seu universo. Agora vamos fazer um quadro que eu fazia na rádio que era muito bacana, que é o quadro seguinte: o melhor e maior síndico do Brasil. Eu vou dar uma situação hipotética aqui, o Giovanni vai fazer a parte dele e minha amiga Cássia vai falar como fosse uma pessoa, vamos dizer, normal, vai falar ali um síndico normal. Então, assim, a situação é o quê? Você tem que vender a importância da inspeção predial para os seus condôminos. Imagina, Giovanni, que você está na assembleia. Como é que você vai vender essa ideia para os moradores ali? Vai lá. Uai, primeiro eu ia começar chamando Dona Anice, que por conta do filho dela, a piscina tá vazando. O menino conseguiu furar a piscina, tá inundando o segundo subsolo, Dona Anice. E a senhora não pode resolver as coisas só falando pro porteiro, se passar por aí, manda subir que tá de castigo. Não é assim não, Dona Anice. Agora vai ter que custar aí, ó, nas coisas, a gente vai fazer taxa extra e vai pesar para todo mundo, Dona Anice. É isso que a senhora quer para esse condomínio, para essa convivência, senhora? Eu sou melhor síndico, mas não vou poder te defender, não. Essa aí foi a versão do Giovanni. Agora vamos para a versão da Cássia. Cássia, você está lá na Assembleia, né? Você tem que vender a importância da inspeção predial para os seus condôminos. Mete bronca, vai lá, sua parte agora. Ai, ai. Giovanni, você é muito engraçado. A diferença do Giovanni, eu não iria acusar a coitada, né? Porque o filhinho dela furou a piscina. Para início, eu já teria que ter a inspeção da piscina ali, já periódica, se a piscina tá vazando e se for o menino mesmo, né? Então, assim, ó, eu ia falar para eles, lógico, que a importância daquela manutenção predial, da inspeção predial super, super, super importante, porque são vidas que a gente leva. A gente não fala que a gente trabalha com prédios, não trabalha com paredes, não trabalha com janelas, a gente trabalha com vidas. E ali dentro são vidas que estão nas nossas responsabilidades. Nós somos gestores responsáveis por vidas. E a importância da nossa manutenção predial é essa. Não muda, mas vamos fazer taxa extra. A gente não está pensando em R$100 de taxa extra por conta de uma parede que está rachada, não. A gente está pensando se a parede cair, vai matar muita gente. Então, a gente tem que pensar em vidas e não em custo-benefício. Vamos pensar em vidas primeiro. Tiago, agora eu vou mostrar por que eu sou o melhor síndico. Dona Anice, vou quebrar teu galho, vou meter Durepox no fundo da piscina. Mas olha, hein, seu menino aí. Hoje quem vai julgar isso é o nosso especialista aqui, nosso amigo Guilherme. Guilherme, qual as duas versões te agradou mais, cara? Rapaz, complicada essa versão aí, viu? Mas eu acho que no caso de acusar esse menino aí pelo vazamento, já não é nem uma inspeção predial. Já seria um laudo pericial, né? Pra chegar na culpa desse menininho. Então a Cássia aqui foi eleita a melhor e maior síndica do Brasil. Giovanni, você tem que aprender boas práticas, cara. Ah, tá. As brigas lá de condomínio não duram 1 minuto. Quando eu quebro a primeira garrafa na mesa, acaba. E aí, na briga de condomínio de vocês? Ô Celso, seu condomínio também é assim, as reuniões condominiais? Rapaz, é difícil. Tudo pelo WhatsApp agora. Tudo pelo WhatsApp? Tudo pelo WhatsApp. O cara no WhatsApp briga na hora que tá presencialmente é mansinho, né? Chama o administrador. Se eu não chega, ele bloqueia tudo. É muita realidade do nosso dia a dia, né? Mas, amigo síndico, a dica é o seguinte: o que a Cássia falou é importante. E bota na sua cabeça: inspeção predial. Todo mundo fala, como é que eu posso economizar? Investe na inspeção predial, que é uma forma de você economizar, é uma forma de você valorizar seu patrimônio e, principalmente na questão do síndico, é uma forma de você resguardar sua parte civil, certo? Porque se acontecer alguma coisa, você fez a sua parte. Está aqui, foi feito, é uma obrigação. Aí você vê a norma do seu estado, que o Guilherme falou é interessante. Cada estado tem uma regra que rege isso aí. Mas é importante você já colocar na sua previsão orçamentária isso aí. Entendeu? Fazer conta da sua previsão orçamentária. Não deixe esperar acontecer algo para você resolver, porque isso se torna mais caro, né? Ô, meu amigo Guilherme, a gente falou de que é verificado vários itens, né? Eu queria que a gente focasse agora na questão de varanda, cara. Fala um pouquinho como é que é a questão de varanda aqui em Brasília, como é que precaução o síndico pode ter na preventiva e na corretiva, meu jovem? Então, aqui em Brasília, acidentes com marquises, com varandas, não é tão recorrente. Quando a gente vê nos casos assim de Rio de Janeiro, São Paulo, que vira e mexe, aparece algum acidente com aquela marquise cedeu. O que eu recomendo para os síndicos aí, para os condomínios também, seria ver na questão de sobrecarga naquela varanda. Claro que o síndico não tem essa capacidade técnica de dizer se está sendo sobrecarregado ou não. Mas é muito comum em uma marquise, uma varanda, aquele morador colocar uma piscininha
para o filho, brincar nos finais de semana, aquilo gera sobrecarga, aquilo gera deterioração precoce. Colocar um vaso de planta muito robusto gera muita sobrecarga pontual naquela marquise, naquela varanda. Condensadora de um ar-condicionado, né, Guilherme? Exatamente, todas as condensadoras devem estar na sua área técnica. Então essa parte assim eu vejo mais como uma sobrecarga que é muito comum de acontecer, seria muito importante. E também a parte de drenagem de água pluvial, não deixar que a água acumule naqueles locais, porque geralmente está em céu aberto, então a água acumulando pode gerar corrosão na armadura ali da estrutura e também gerar o colapso. Bacana esse... Quer falar uma coisa, Giovanni? Eu queria saber se tem problema incluir, por exemplo, prédios que tem a área verde em cima, sobre o estacionamento, sobre sua garagem. Morador pode plantar outras árvores sem que isso corra um risco de desabamento, um peso maior? O risco sempre acontece, então essa parte aí também leva à questão da inspeção predial, que tem que ser avaliada aquela estrutura. Colocar uma plantinha pequena, tudo bem, mas dependendo aí da quantidade, igual eu falei, se um vaso de planta é muito robusto e também você colocando planta, se você fizer uma floreira, você vai ficar colocando água ali para regar aquelas plantas. E se não tiver feito uma impermeabilização correta, também gera outras anomalias, no caso das infiltrações, das falhas das impermeabilizações, que gera também a corrosão daquele local, do aço daquele local. Então, é muito importante que seja sempre orientado qualquer adaptação, qualquer alteração do projeto original que seja feito naquele condomínio, naquela edificação. Entendi. É porque o síndico lá de onde a gente mora, lá do nosso condomínio, Noronha, ele planta assim umas 200 plantas mas ele já não é mais síndico, não. Mas podia dar problema, né, Noronha? Não fica plantando essas coisas, não. E cuidado com a espécie de planta também. Noronha. Cuidado, Noronha. Olha, deixa eu falar, viu? Lá no meu condomínio tem um Noronha também lá, viu? Que o Noronha lá plantou, foi um abacateiro do lado do muro dele. Nossa, não, esse é outro. E o abacateiro tá acabando com o muro. Não, esse Noronha é outro verde. É isso aí, galera. Falando em planta, quero falar de uma empresa muito bacana que está localizada em Brasília, que é a Plantari Plantas e Paisagismo. Eu convido você lá no Instagram, plantari.plantaspaisagismo, uma empresa que cuida de jardim, de plantas. Você quer fazer um serviço bacana de paisagismo no seu condomínio aqui em Brasília e no entorno, plantari.plantas paisagismo lá no YouTube. Chama a Ceissa lá, que ela faz um preço muito bacana, e graças a ela estamos fazendo esse programa, que é um dos nossos patrocinadores, e também a Sindfoco também, que é uma empresa que cresce muito aqui em Brasília na parte de sindicância condominial. Você está precisando de um síndico profissional, procure a Sindfoco também. Então vamos continuar com nosso bate-papo aqui, Giovanni, falando de varanda. E aí o Giovanni falou da questão das plantas que pode atrapalhar a parte da impermeabilização. Eu queria que você falasse um pouquinho da questão da impermeabilização dos condomínios, cara. Então, a impermeabilização nos condomínios é um dos cargos-chefes de anomalia quando a gente faz a inspeção predial. Principalmente quando é relacionado a uma área de lazer que tenha a piscina, ou então algum espaço aberto que seja muito grande. E também da parte estrutural, que até eu estava conversando aqui com a nossa amiga síndica, e ela relatou que tem um problema de impermeabilização, voltado à impermeabilização, mas que está aparecendo na junta estrutural daquele edifício. Então, assim, a parte de impermeabilização sempre tem que estar sendo verificada, se tem algum problema se está aparecendo manchas, se está aparecendo água em algum local, principalmente nesse período chuvoso, é muito comum, muito fácil de ser verificado. Tá, e aí? Como é que eu posso prevenir isso, meu amigo Guilherme, engenheiro da Bioengenharia? A prevenção da parte de impermeabilização é justamente a inspeção, porque você tem que sempre estar vendo o que está acontecendo. Às vezes hoje não apareceu nenhuma manchinha em algum local, alguma goteira, algo do tipo. Então, se você já viu que tem algo diferente no seu condomínio, já liga o alerta, né? Então, assim, a parte de impermeabilização é muito visual quando tem algum tipo de problema, porque geralmente a impermeabilização está escondida embaixo de um piso, embaixo de um contrapiso. Então, ela se manifesta com essas manifestações patológicas aí, no caso de uma goteira, de uma mancha também esbranquiçada, que são as eflorescências. Então, a parte de impermeabilização a gente nota quando há falha com esses tipos de
de alertas, né, que vem dando no prédio, no condomínio. Tiago, deixa eu fazer uma pergunta para o Guilherme aqui. Tem um condomínio lá próximo ao meu que ele fez toda essa manutenção na fachada. E agora, depois de pronto, a gente está vendo que começou a chover e começou a aparecer algumas manchas onde foi feita essa impermeabilização. É normal ou o serviço não foi bacana? Não é normal. Qualquer tipo de mancha, qualquer tipo de manifestação que apareça, já liga um alerta. Pode ser sim que aquele tipo de material usado pode absorver um pouco de água, sendo normal de acordo com as recomendações do fabricante. Mas na maioria dos casos não é normal, por isso que a gente recomenda que faça sempre a inspeção ou chame algum engenheiro para que faça pelo menos uma vistoria pontual daquele local. Ô Giovanni, conta pra mim, lá no seu condomínio tá aparecendo algumas manchas lá? Só mancha no teto, Thiago. Mancha de fumaça, os incensos lá que a galera usa lá na incenso esses de hippie, essas coisas assim natural. Aí tá deixando amarelado lá, o pessoal tá reclamando. Ô Cássio, lá no seu condomínio tem muito problema com essa questão de fumaça lá, minha amiga? Meu amigo, eu acho que em todos tem sofrimento. A gente tem muita, mesmo com as proibições, mesmo com as notificações, a gente tem muito problema. Mesmo com a lei de fumo, ganhando todas as forças, temos problema. Dentro do ambiente da minha casa, eu faço o que eu quiser, assim que a gente escuta. Mas, né, a lei do fumo fala aí, não prejudique seu vizinho, pelo amor de Deus. Tiago, falando até sobre manchas, eu estava conversando aqui com a Cássia um pouco antes do programa, e quando eu fiz algumas inspeções, voltando também para a parte de impermeabilização, aparecem aquelas manchas ali na laje, principalmente na parte do subsolo, onde o pessoal coloca os carros, e como solução, eu já vi muito o pessoal colocar uma bacia, uma calha, para desviar aquele problema, aquela goteirinha que esteja na laje, em algum outro ponto, para que não caia no carro, para que não incomode visualmente o morador. Então, eu já vi muito pode não, problemas. Pode não? Do Giovanni tem uma mancha. E começa com uma mancha. Amigão síndico, não é brinquedo não, cara. Tem que ficar ligado nisso aí. Isso é interesse condominial, a revolução dos condomínios. E agora o condomínio é papo popular aqui na TVN Brasil. Ô Cássio, eu queria falar sobre a parte de gestão, cara. O que não pode faltar para um síndico na sua gestão do dia a dia? Olha, a participação. Eu acho que é super importante o síndico estar presente, estar participativo, estar no dia a dia. O morador reclamar, você está lá para você escutar a reclamação dele. Porque quando você não está, quem sofre é a administração. Mas quando você está, você é um amigão, você é o parceiro, você é o amigo. O síndico parceiro, o síndico que está ali junto com o morador, é o síndico que todo mundo quer, né? É o síndico. Não existe síndico perfeito, porque eu costumo dizer que tem morador que não gosta de síndico nem de todos os jeitos. Não gosta de mulher, não gosta de homem, não gosta de anão, de criança, não gosta de nada. Mas, enfim, o síndico participativo, acho que para mim é o síndico ideal. Ô, Thiago, eu consegui reduzir o número de reclamação lá no meu condomínio. Toda reclamação era por escrito, as pessoas mandavam por e-mail. Mas aí eu fiz uma mudançazinha que ajudou muito, reduziu, recomendo a todos os síndicos do Brasil, presta atenção, conselho de graça, experiência de vida. Pedir para que cada morador que tiver uma reclamação, seja de qual for, ela vai ser ouvida. Desde que ele apresente um relatório de 40 linhas escrita à mão, a gente vai ler, vai levar para a Assembleia. É assim, você faz sua parte, morador, eu faço a minha, eu vou ler. Escreve 40 páginas que a gente conversa. Ô Celso, lá no seu condomínio também ele aceita a norma de reclamação? Não tem reclamação. Condomínio perfeito! Sugestão. Sugestões, tá vendo? É pra sim. evoluir. Legal. Bacana. Já Bom estava querendo nome, mudar bom lá nome. para o seu condomínio. Ô Guilherme, nessa parte de impermeabilização ainda, né? Você falou das manchas, né? Como é que eu posso, então, fazer a corretiva? Como é que funciona o processo de correção dessas manchas que aparecem lá no teto, cara? Vai depender muito do tipo de anomalia, né? Por isso que a gente tem que fazer uma verificação. Porque, às vezes, eu vou ter que remover toda a parte superficial para chegar até uma manta asfáltica, alguma argamassa polimérica que esteja feita ali. Ou também eu posso fazer algum tipo de injeção, dependendo do local
e de como aquela mancha, aquela infiltração apareceu. Então, eu só consigo te dizer com clareza após uma vistoria e após um diagnóstico daquele local. Ô, Tiago, eu queria fazer 2 perguntas para o Guilherme, que é pergunta técnica. Como resolve, por exemplo, houve uma infiltração, foi sanada pelo apartamento de cima, e aí ficou aquela mancha no teto de área comum. Qual a melhor solução para solucionar essa mancha que está ali, que não vai ocorrer de novo, porque já foi sanado o problema da infiltração? Aconteceu a infiltração e, no caso, ficou aquela mancha da... A gente quer apagar aquela mancha. No caso, seria fazer alguma reforminha, alguma pintura ali para esconder aquela mancha, né? Fazer um tratamento ali superficial, já que foi sanado o problema da própria infiltração, então é só fazer uma pintura, alguma reforma bem básica ali que já esconde aquela mancha. Caso ainda a impermeabilização ainda esteja falha, aquela mancha vai voltar. Então, se ela voltar é porque a infiltração ainda está ativa. E como é que faz para apagar a mancha na carreira de um síndico que fez cagada? Essa pergunta aí eu não vou saber te responder, não. Vou deixar ela para o Tiago aí, que ele está mais na área. Pergunta técnica. Gente, não tem como apagar a mancha, né? Isso é importante, o Júnior falou aqui, para quando você for contratar um síndico, ou até for um síndico orgânico, eu sou muito a favor do bom trabalho, independente se ele é síndico orgânico ou profissional. Pesquise, você está contratando um serviço, então pesquise, faz uma pesquisa sobre aquele síndico, sobre aquela empresa, perca tempo conhecendo aquela pessoa que você vai contratar para cuidar do seu condomínio financeiramente, da sua estrutura, entendendo que ele vai fazer aquilo que você não pode fazer e vai te orientar a tomar as melhores decisões possíveis. Eu costumo dizer que o síndico é o gerente, ele vai levar para você o máximo possível de informações da qual vocês vão tomar decisões na assembleia de vocês, beleza? Então, não deixe de fazer a pesquisa, tanto do síndico ou da empresa de engenharia que você vai contratar. Isso é importante, porque depois que começou, para terminar, fica mais caro, né? Ô Guilherme, falando agora de contratação, o que eu, síndico, tenho que me alertar na hora de contratar uma empresa de engenharia para uma inspeção predial? Então, como a gente até falou anteriormente, primeiramente é verificar no CREA se aquela empresa está registrada, se estão com todos os débitos, todos os direitos ali em dia para poder atuar. O segundo seria até indicação aí de amigos para chegar num profissional que seja capacitado. Porque é difícil também o síndico meio que julgar a capacidade de um profissional, né? Então, você tendo aquele currículo, conhecendo aquele engenheiro, até com as indicações de amigos, já ajuda bastante, porque o profissional a gente não sabe o que tem dentro da cabeça dele, né? Mas a empresa dele a gente consegue verificar, sim, se está tudo em dia, se as documentações estão ok também. Ô, Cássia, Diga. conta para mim como é que você faz no seu condomínio quando você tem que contratar um serviço lá. Então, normalmente, a gente faz a cotação, abre para os moradores também fazerem as indicações deles e dentro dessas indicações a gente faz a nossa pesquisa. Se como o Guilherme falou, se está bonitinho lá no CREA, está tudo, no caso de engenharia, né, gente? Se está tudo bonitinho no CREA, está tudo bonitinho, a empresa está bonitinha, não tem nenhum problema no CNPJ dele, não tem nenhuma contraindicação, aí sim a gente contrata. Mas normalmente a gente faz esse primeiro passo. Chama os moradores, fala, tem um amigo, tem um primo, tem um colega, todo mundo tem, né? E a gente abre para os moradores também fazerem a parte deles, ajudando ao condomínio. Tá vendo, amigão síndico? Essa gestão participativa, né? Giovanni, me conta aqui uma coisa. Lá no seu condomínio também tem uma gestão participativa? Tem, se sujou, limpou. É simples, todo mundo participa. Sujou, limpou. Estragou, arruma. Ou eu vou lá cobrar na sua porta. Esse aqui é um bom síndico, né, galera? Não se esqueça de se inscrever, compartilhar aí, deixar seu comentário aí, pra gente evoluir com esse trabalho aqui e alcançar o maior possível de síndico ao Brasil todo, né? Ô, meu amigo Guilherme, eu queria que você falasse um pouquinho da norma 16747, cara. Aproveitando que a gente tem um tempinho aqui ainda. Então, essa norma entrou em vigor agora em 2020, foi a primeira norma aí direcionada especificamente para a inspeção predial. Antes dessa norma ser registrada, né, lembrando também que norma ela não é lei, então ela nos dá diretrizes para todo mundo falar a mesma língua, mas essa norma veio também de umas instruções do IBAP principalmente de São Paulo, que é
que é o Instituto de Perícias aí, da parte de inspeção predial, que é muito bem respeitado. E essa norma veio muito, assim, numa hora muito boa, porque ela colocou em vigor, em nível nacional, para dizer que toda a inspeção predial tem que ser feita com uma questão multidisciplinar, então tem que ter o engenheiro civil, o engenheiro eletricista, o engenheiro mecânico, principalmente. A norma tirou um pouco do que a gente vinha fazendo, que seria pegar as anomalias detectadas e classificar com gravidade, porque a gravidade, para mim, como engenheiro civil, não é a mesma gravidade do colega da elétrica e da mecânica. Então, ela tira um pouco dessa gravidade e coloca tudo em prioridade para o condomínio refazer ou reformar. Então, a norma veio para nos ajudar, para todo mundo falar a mesma língua. Eu espero que futuramente também vire lei que a inspeção predial seja sempre executada por todos os condomínios, porque não são todos que fazem ainda. Tiago, deixa eu perguntar aqui para o Guilherme, já que ele falou aí nesse GUT aí, né, Guilherme? Sim. Me fala, nessa hora que a gente vai fazer essa avaliação aí, normalmente a engenharia sai perdendo, né? Porque se a gente for falar em mecânica, tem o elevador, que pode cair a qualquer momento. Se a gente falar em elétrica, pode dar um curto-circuito, pode dar choque em todo mundo. E no teu caso, é só mais a aparência, que a fachada, que é ali. Nesse caso, normalmente, você sai perdendo, né, nesse caso? Não necessariamente, porque por isso que a norma veio até para falar dessa parte de prioridade. Porque a prioridade fica algo universal. Mas não necessariamente eu saio perdendo, porque se for um prédio, uma edificação que corra risco de colapso, se o pessoal estiver ali dentro na hora do colapso, vai todo mundo morrer. Então, nesse caso, eu vou ganhar, né, entre aspas, aí, do pessoal da elétrica e da mecânica. Pode acontecer também problemas relacionados à fachada, um desplacamento muito grande, cair placa ali do reboco, das próprias cerâmicas, do revestimento cerâmico em cima de algum carro e gerar algum dano a quem está dentro, ao dano material, alguém que está passando também. O caso das marquises, que pode desabar. Então, assim, é muito relativo a gente falar sobre gravidade. Então, falar com a questão da prioridade, eu acho que seria mais justo, que é o que a norma vem dizendo agora. Bacana. Ô Guilherme, realmente é um perigo essa questão de cair, né, partes do prédio, né, de apartamentos, de varanda, em cima de carros, pessoas. Por exemplo, costuma cair muito ovo da minha geladeira na cabeça das pessoas, lá embaixo. Olha. Ô, Guilherme, você falou uma coisa que me veio na minha mente aqui. Eu sempre converso com os síndicos do Brasil todo, né? Quero mandar um abraço pro pessoal do Síndico Legal lá, o pessoal do ProSíndico de São Paulo. Tem o pessoal do Paraná também que faz um trabalho legal, que é o Síndico Foco, né? Que é Foco Síndico, né? Lá no Instagram, procura lá, que é um trabalho muito bacana. É a questão como é que eu vou fazer a prevenção do sistema hidráulico, cara? Porque tá dentro das paredes, eu não consigo ver. Como é que eu faço essa prevenção? A gente consegue fazer a prevenção observando principalmente a pressão ali das torneiras, se há algum vazamento, porque se há vazamento em tubulação, com certeza vai aparecer nas paredes. Se há vazamento na torneira, ela vai ficar pingando. Se tiver algum problema de despressurização ali daquele sistema, vai faltar água em algum ponto ou outro. Então a gente consegue ver também visualmente com essas falhas que é fácil de ser detectada. E a parte da hidráulica a gente consegue, então, assim, detectar problemas, principalmente com a falta da pressão, com a falta da distribuição de água. Não seria difícil, qualquer um aí consegue detectar facilmente. Cássio, você consegue detectar isso lá no seu condomínio? Tem muito problema com questão de hidráulica? Até que não, mas é igual o Thiago, igual o Guilherme está falando. Dá para a gente perceber, por exemplo, numa cerâmica que fica muito mais escura se tiver infiltração, né? No caso, é o que ele falou. Visivelmente dá para a gente perceber. Ou uma grama que fica sempre verde e o resto ao redor tudo morta. Então tem algo errado naquele local, né? Então, nesse sentido, fica fácil a gente saber onde tem um vazamento. Então, amigão síndico, olho aberto, hein? Percebe os detalhes que fazem toda a diferença nesse quesito aí do sistema hidráulico. Giovanni quer fazer uma pergunta para a minha amiga Cássia. Eu fiz uma pergunta técnica para o Guilherme, uma pergunta muito, muito capciosa, eu não lembro mais qual é, mas eu tenho que fazer uma pergunta técnica para a Cássia também. Por exemplo, o
Guilherme foi lá e fez um laudo técnico, apontou tudo que precisa ser feito. Aí te passou o orçamento de tudo, você viu, deu lá X valor. Aí você convocou uma assembleia extraordinária, ordinária e definiu uma taxa extra em 10 parcelas de 100, por exemplo, para cada unidade. Ao final, o dinheiro que você arrecadou não foi o suficiente para pagar. Como é que você lida com isso? Você chama de novo, cobra? Como é que você faz lá? Então, a gente chama novamente a assembleia, apresenta o que não foi concluído, no caso do valor, porque não foi concluído porque faltou o dinheiro da taxa, e chamam a nova taxa extra. Entendi. Eu conheço lá o condomínio que você é síndica, muito bem administrado, parabéns. E queria dar os parabéns. E uma segunda pergunta técnica sobre esse caso também. Você tem um WhatsApp da Carlinha lá do 304? Lei de proteção de dados. Não podemos divulgar. Não é isso, mas- amiga Cássia? Sim, senhor, de jeito nenhum. O nome disso é cumplicidade profissional entre carreiras, entendeu, Cássia? Troca de informações, networking, essas coisas aí de mundo corporativo. Não, sei. Pessoal, mas assim, o Giovanni trouxe uma situação muito interessante, porque muitas vezes nas obras em condomínio, até na hora da sua casa, tem uma coisa chamada aditivo, que é exatamente esse ajuste de contas ali que acontece no orçamento. Porque muitas vezes você orça hoje, você começa o processamento de orçamento hoje, por exemplo, e aí a gente sabe que condomínio é o quê? Tem que orçar, tem que levar para a assembleia, então se leva um certo tempo de começo do orçamento para finalização e finalizar esse orçamento, de conclusão de contratação de serviço. Então, as coisas não aumentam, né? E às vezes também, no meio do caminho, você não consegue perceber que, cara, acaba que o orçamento ele é feito de uma forma geral, não tem como ser 100% específico. E o que ela falou é interessante, surgiu algo que você viu que não vai fechar a conta, leva para a Assembleia novamente, se explica isso, você entendeu? E faz o ajuste para você terminar o pagamento. Por isso que é importante você ter um engenheiro no seu corpo ali de equipe, porque ele vai levar um parecer técnico para os condôminos. Cara, condômino, você não precisa saber tudo. Você precisa conhecer e ter uma boa equipe para te orientar ali no dia a dia. Nesse caso, o engenheiro vai explicar isso aí, vai traduzir aquele termo técnico para você tomar um embasamento e entender que isso faz parte do processo, né? Então, Giovanni, estamos na nossa reta final. Por que não pode faltar um engenheiro no condomínio, Giovanni? Antes de responder essa pergunta, deixa eu só contar um caso aqui, que o mundo precisa registrar isso. Eu tenho uma amiga, a Núria, ela trabalha comigo lá, ela faz o administrativo lá e eu fico enrolando, fingindo que sou síndico. É mais ou menos isso. Ela que resolve esse perrengue. E aí a taxa extra da reforma não deu para pagar tudo. E eu pedi para ela, e aí, como é que a gente soluciona? Ela, qualquer coisa a gente contrata os menores aí, pega uns steps no estacionamento do condomínio. Ah, Giovanni! Gente, não leve a sério o que o Giovanni fala. Você vai preso, cara. Ô, amigo, estamos na reta final aí. Nosso programa aqui desse condominial TVN Brasil. Cara, curte, compartilha, deixa seu comentário aí, que a nossa vibe é uma vibe mais irreverente mesmo. É a forma de a gente levar o conhecimento para você, porque a nossa missão é que condomínio se torne papo popular, beleza? Guilherme, para encerrar aqui a última pergunta. Por que não pode faltar um engenheiro no condomínio? O engenheiro vai fazer toda aquela parte de assessoramento, de consultoria no dia a dia daquela edificação, daquele condomínio. Então ele não pode faltar porque o síndico não tem aquela visão técnica, não tem a capacidade técnica que o engenheiro tem na questão da edificação em geral. Então o engenheiro ele deve estar presente ali muitas vezes até para apagar um pouco o fogo de algumas coisas que acontecem, né? Porque um probleminha pequeno, às vezes os moradores levam para um caso muito, muito grande, então o engenheiro com seu conhecimento técnico ali, com a sua parte mais embasada, ele consegue acalmar os ânimos ali daquele condomínio. Então é muito importante a presença dele. É isso mesmo, assim, o síndico ele tem um talento de lidar com as pessoas, o engenheiro já é uma parte mais técnica, e tem coisa que o engenheiro sabe que o síndico não sabe, é normal, o engenheiro estudou ali vários anos para aquilo, eu mesmo estudei 7 anos, o curso é de 5, eu reprovei, é difícil. Mas tem coisas que o síndico sabe e o engenheiro não sabe, que é enrolar os condôminos.
Nananina. O Celso, eu acho que ele é um síndico assim, tá rindo ali, mas estamos na reta final aí do nosso programa, bacana, Condominial, TVN Brasil. Ô Cássia, dê suas considerações finais, minha amiga. Muito obrigado em você ter vindo aqui, disponibilizado seu tempo e sua experiência e levando essa orientação para todos os síndicos aí do Brasil todo. Obrigada, Thiago. Obrigada, Guilherme. Tirou muitas dúvidas minhas. Foi muito bacana conversar com vocês. Olha, muito bom participar, muito bom. É sempre bom ter o conhecimento, receber o conhecimento. E estou aberta. Toda vez que quiser me chamar, pode me chamar que eu venho. Viu? Obrigadão, Thiago. Show de bola, bacana. Vem para cá, ó. Guilherme, eu queria que você falasse um pouquinho da Bio de Engenharia. Vende seu peixe, meu jovem. Então, a Bio de Engenharia é uma empresa voltada à parte de engenharia diagnóstica. Também nós fazemos projetos e reformas. Então, a nossa empresa sempre vai ser aquele braço direito ali do síndico no dia a dia e também quando ele precisar da gente, né? Que nós não estaremos ali presentes 100%, mas nós somos sempre o braço direito do nosso amigo síndico. Então, Cássia, conte sempre com a gente aí, viu? Obrigada, Guilherme. Ele não é bobo, não. Eu quero agradecer também o Guilherme, a presença dele, que é da Bio de Engenharia. E convido você também a conhecer um pouco o nosso trabalho nesse condominial no YouTube. Aí. Tem mais de 500 vídeos aí para você aprender, se desenvolver e abrir um pouco o seu leque da sua mente aí e se tornar um síndico de excelência. Giovanni, com as suas considerações finais, meu jovem. Tiago, eu vou seguir o seu exemplo. No programa passado você deixou uma mensagem motivacional, eu vou deixar a minha. Que, assim, a vida é boa, a vida é fácil, a vida é maravilhosa. A vida é tão fácil, principalmente a vida adulta, é tão fácil quanto tomar uma sopa. O problema é que tu não se preparou e tu veio de garfo, meu amigo. Essa foi boa, tá vendo? A vida é boa, você que veio de garfo pra tomar uma sopa, né? Pessoal, quero agradecer você aí, da TVN Brasil, tá nos sintonizando aí, o pessoal do YouTube também. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, segue a gente lá no Instagram, Intenso Condominial, beleza? Outra coisa, quero agradecer a Plantar Implantes e Paisagismo, que tá apoiando esse projeto, Sinta Foco. Não deixe de seguir as redes sociais. Se precisar do orçamento, vai lá no Instagram e manda seu direct lá que eles vão fazer uma cotação bacana. E a mensagem final é o seguinte, estamos falando sobre inspeção predial, né? Cara, vem cá. Faça uma inspeção na sua vida. O que você está precisando trocar, o que você está precisando renovar? Pare um pouquinho, olhe no espelho. Eu sei que às vezes é meio doloroso, né? Mas faça uma renovação na sua vida. E lembre-se, prevenir é melhor que remediar. E não tem como tomar sopa de garfo. Então use o elemento correto para você se desenvolver, se tornar uma pessoa melhor. Pessoal, muito obrigado, porque esse Intenso Condominial, condomínio é papo popular. Valeu, um abraço e não deixe de seguir, se inscrever, né? E vamos que vamos. Fui! Celso! Primeiro lugar absoluta.